prefeito, companheiro Josimar, lutador, ao companheiro vereador Fernando, que está ali, e dos companheiros vereadores lutadores aqui de Niterói, o Renatinho Paulo Eduardo e a brava companheira Luciana Genro, que junto com a gente fundou o Partido Socialismo de Liberdade. O que eu queria dizer, companheiros, é que eu sou professor universitário atualmente da UFRJ, mas fui da UFPA. Mas eu fui fundador do PT em 80, da CUT em 83. As lutas todas que nós travamos naquela década, na década de 90, com o objetivo de eleger um operário para a presidência da República. Era esse o grande objetivo da classe trabalhadora brasileira. Isso, infelizmente, mudou de rota. E já vinha mudando de rota em algumas prefeituras que o PT vinha exercendo. E quando o Lula chegou, com aquela expectativa da população, que deu seu voto, ele fez o contrário. Fez aquilo tudo o que nós combatíamos contra a ditadura, contra Sarney, contra Fernando Henrique. Na verdade, companheiros, essa situação, a primeira atitude do Lula foi fazer o pacto com o sistema financeiro. Trouxe o Henrique Meirelles, que era presidente do Banco Boston durante 10 anos, para dirigir o Banco Central brasileiro. E para aplicar a política econômica que os banqueiros assim queriam. Essa situação também, companheiros, e é um tucano, esse Henrique Meirelles. No mesmo período colocou o Sarney como presidente do Senado. O mesmo Sarney que nós combatemos longamente, ele colocou e aprovou a sua eleição para a presidência do Senado. E em abril, o Lula subiu o Palácio do Planalto, subiu, desculpem, a Câmara dos Deputados, e foi lá com 27 governadores da burguesia entregar o plano de reforma da Previdência e reforma tributária. Mas o que eles queriam aprovar era a reforma da Previdência, que tanto nós combatemos, que o Fernando Henrique já tinha tirado uma parte dos trabalhadores e o Lula veio para atacar o restante. E a Lula, na verdade, nós entramos em combate desde o primeiro momento. Eu, Luciana, João Fontes e Elis Helena, que hoje está construindo a rede, um outro partido, com Mariana Silva. E fomos para cima, mas não fomos só os 4. Nós fomos com servidores públicos que ocuparam a esplanada do Ministério, e me orgulho de estar aqui com uma dessas lutadoras, a companheira Ana Mary, da Receita Federal, que hoje está aposentada, mas mesmo com aposentada ela continua nessas lutas. E esses servidores públicos ocuparam o Congresso Nacional, foram colocados para lá sob repressão de petistas que dirigiam a Câmara, colocaram a segurança da Câmara para reprimir aqueles trabalhadores. E essa situação, companheiros, para nós é muito importante dizer que isso foi a fonte da construção do Partido Socialismo e Liberdade. Porque, da mesma forma, companheiros, que outro companheiro que está aqui com a gente, o Josimar, hoje o prefeito, ele desde o primeiro momento combateu esta política do governo Lula. Ele não se quietou a ela. Queremos colocar isso aí, companheiros, que nós, por incrível que pareça, fomos colocados na comissão de ética do PT. E sabe quem era relator dessa comissão de ética? Delúbio Soares. O mesmo que comandou todo o escândalo do Mensalão, junto com José Dirceu. E no final de 2003, numa reunião no Blue Tree Park Hotel, um hotel de 6 estrelas em Brasília, houve a reunião do Diretório Nacional do PT, que expulsou a nós 4. Mas o que nos orgulha, companheiros, é dizer a vocês que todos aqueles que votaram pela nossa expulsão, uma parte grossa desses senhores, estão sendo julgados e foram condenados pelo STF. Zé Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares. E nós continuamos a nossa luta. Construímos um partido em 2004 e saímos às ruas desse país. E eu, para cumprir essa tarefa, mudei do Pará para o Rio de Janeiro, a qual muito me orgulho de ter ajudado na fundação do PSOL,
com a minha militância já aqui no Rio de Janeiro, junto com esses companheiros. Quero colocar isso aí, companheiros, porque essa situação são bandeiras que nós vamos continuar mantendo. As bandeiras que o PT abandonou, elas fazem parte das nossas bandeiras principais. Enfrentamento contra os banqueiros, enfrentamento contra os latifundiários, enfrentamento contra as empreiteiras, que foram só para a campanha da Dilma, doaram 115 milhões na última campanha. Só esses três setores. Por que doam 115 milhões? Porque receberam 2 trilhões e 200 bilhões no governo Lula, de juros e amortização de dívida. 50, quase 45% do orçamento foi para juros e amortização da dívida. Sabe em quanto foi para a saúde? 4,05%. Para a educação, 2,99%. Essa é a prioridade que o governo Lula dá para a população. Porque esse dinheiro teria que ser retirado dos banqueiros para aplicar na reforma agrária, para aplicar na saúde, na educação de nossas crianças, porque país nenhum terá futuro se não investir pesadamente em sua população. Isso significa investir na saúde e na educação prioritariamente. Queremos colocar também, companheiros, que continuaremos na linha de frente da luta dos trabalhadores, de toda e qualquer luta dos trabalhadores. Seja um trabalhador rural, trabalhador sem terra, como lá no Pará, acompanharmos a luta e a chacina, infelizmente, de Eldorado Carajás. Em toda e qualquer luta de rodoviário, de metroviário, de metalúrgicos, de servidores públicos, o pessoal sempre vai estar na linha de frente. Essa situação, companheiros, é muito importante ressaltar que uma das metas fundamentais nossas que a população tem que assumir é lutar contra a corrupção, porque isso é um câncer que destrói a nação. Essa corrupção do mensalão, ela se espalha pelas cidades inteiras, e é por isso que o Jacimar aqui enfrenta problemas, porque ele não aceita a corrupção. Hoje, quando nós estamos chegando para um cidadão do outro lado, dono de uma rádio daqui, desceu do seu carro e veio a nosso encontro e disse: olha, eu queria dizer a vocês que a situação da cidade está grave, está muito grave. E a Luciana disse: mas você cobrou dos prefeitos anteriores? Porque o Jacimar vem fazendo de tudo para tentar recuperar o que as outras prefeituras não fizeram. E ele vem fazendo isso com todas as dificuldades que vocês sabem, mas vem fazendo com honradez, vem fazendo com seriedade, porque esse caboclo aqui, eu me orgulho de estar aqui ao lado dele, porque é um trabalhador que das suas origens, basta ver a origem do Jacimar, como ele diz assim, trabalhador para, ele vai passando, seja Jacimar, vem cá, e ele vai lá. Porque tem mais é que ir, para ouvir às vezes crítica, e para ouvir também os elogios, porque elogio também enaltece a nossa alma quando a gente tem elogios que são verdadeiros. Eu quero colocar, companheiros, essa situação para vocês verem o que acontece. Está lá Renan Calheiros na presidência do Senado, substituindo Sarney. Está lá o Zé Dirceu comandando por fora, mesmo antes da sua prisão, porque ele tem que ir para a cadeia, tá certo? Mas aqui nesse estado, nós temos Cabral entregando esse estado para o Eike Batista, para empresários, a arrepio da população. É expulsando populações inteiras de favelas, como querem tirar o pessoal da Vila Autódromo, de outras mais, para colocarem lá para o distante Campo Grande, para tirarem do centro da cidade. Esse é o Sérgio Cabral, corrupto, ladrão, que nós precisamos combater, está lá junto com o Eduardo Baixo. Eu encerro para dizer uma coisa para vocês, companheiros. Ontem houve reforma do Ministério da Dilma. Tira um ladrão, coloca outro. É essa a verdade dos fatos. Aí o pessoal ainda diz: não, mas ela combate o ladrão. Combate porra nenhuma. Porque ela tira um ladrão e coloca outro. E é isso, companheiros, que nós temos que entender. Que a pequena Itaocara vai ser um exemplo para esse país inteiro. Porque aqui, e encerro para dizer uma coisa a vocês, está sendo atacada toda essa região, o Rio Paraíba do Sul, a questão da invasão dos eucaliptos, que é só, na verdade, para destruir o meio ambiente, para dar dinheiro para essas empresas
forças que vêm aí para destruir o meio ambiente, para acabar com o pequeno produtor rural. E é isso uma das tarefas importantes do companheiro Gelsimar. Por isso, companheiros, fora todos os corruptos, e aqui vive tal cara, o companheiro Gelsimar, toda essa moçada que está na mesa, companheiros de outros municípios que vieram aqui, nossas saudações, porque nós vamos construir um pessoal forte e sempre comprometido com a juventude, com a criançada, com a classe trabalhadora desse país, porque nós somos a maioria. Infelizmente o Lula foi eleito pela maioria e está lá governando com a minoria corrupta desse país. E não foi para isso que nós o elegemos, nem elegemos Dilma. Vai fundo, Gelsimar, nessa sua tarefa. E aqui a companheira, nossa candidata a presidenta, companheira Luciana Genro, lutadora que nem nós, vai estar nesse embate, nesse período que nós estamos disputando quem será a nossa candidata à presidência nas próximas eleições. Um abraço e vamos à luta, bombeiros.